Vem pra cá, Brasil! Estamos começando mais um podcast e estamos aqui na Nação Santa. E nosso podcast de hoje é com a escritora Joelma Rocha. Joelma, fale um pouquinho sobre os seus projetos, sobre o seu livro, que eu dei uma olhada aqui rapidinho e vi que é um livro bastante necessário, né? Sim, olá pessoal, tudo bem? Então, como a Rafa já falou, eu estou aqui para apresentar a vocês o meu novo livro, que é Semeando com Lágrimas, Colhendo Pérolas. Esse livro, na realidade, ele já está à venda, porém o lançamento ainda não aconteceu. Está para ser daqui entre agosto e setembro, mais ou menos. Não passa disso, até porque o coração está a mil, né? Estou muito ansiosa, com uma expectativa muito alta mesmo, com um impacto que eu creio que da mesma forma que esse livro foi bênção na minha vida, também vai ser na vida de outras pessoas também, eu creio, em nome de Jesus. Ô, Joelma, o que te inspirou a fazer esse livro? Então, na verdade, Semeando com Lágrimas, Colhendo Pérolas, isso foi gerado em meio à dor, né? No meu pior momento surgiu esse livro. Aí você pode perguntar, poxa, Joelma, num momento de dor e sofrimento, né? No momento que você está ali no seu pior momento, pode surgir alguma coisa de bom. Eu descobri lançando esse livro, porque o que acontece? Esse livro, na realidade, eu conto, eu falo um pouco da minha história, né, de superação. Eu passei uma série de problemas, perdi meus pais na pandemia, e foi uma série de problemas e fracassos na vida profissional, na vida sentimental, saúde também. Na época eu estava muito debilitada e eu me vi no fundo do poço. Passei por uma profunda depressão também. E eu, nessa profunda depressão, eu, como sou cristã, eu sempre assim, fui uma pessoa de muita fé. Sempre tive isso comigo, né? Independentemente da situação que eu passava e passo, eu sempre creio que há um Deus que pode todas as coisas. O que eu não posso, o nosso Deus pode. Tanto que eu falo muito sobre Jesus no livro. O livro, o nome é Semeando com Lágrimas, Colhendo Pérolas. Transformando dor em propósito através da ressignificação. Por quê, Rafa? Eu entendo que a dor ela tem um propósito, né? Na realidade, isso está se tornando um clichê por aí, porque é o que mais se ouve, né? No meio assim dos psicólogos, né? Pessoas que trabalham com a saúde mental, terapeutas, coaches, eles falam muito sobre isso, né? Que a dor ela tem um propósito. E isso acaba se tornando um clichê. Porque, na verdade, quando a gente vive a experiência, a gente percebe o quanto isso é real. Que eu costumo dizer que a dor, ela serve para derrubar ou ela serve para te fortalecer, dependendo da forma como lidamos com ela. Ou ela vem para nos derrubar e para matar, ou nos fortalecer e crescer, dependendo da maneira como a gente lida. E eu peguei um gancho nisso, alinhei com a minha fé, e naquele fundo do poço onde eu estava em depressão, separada do meu esposo. Eu não disse, eu sou casada, muito bem casada, com o Bruno. Ele está aqui, não vai aparecer porque está com vergonha, mas é uma pessoa maravilhosa, um excelente marido. E estávamos separados na época, ficamos 7, 8 meses, né? Separados mesmo, 8 meses separados, e pareceu uma eternidade, porque foi um momento muito difícil. A gente sempre foi muito ligado um ao outro, então aquela separação ali, nossa, me deixou sem chão. E diante de uma crise financeira que eu estava atravessando, desempregada, com problema de saúde, e os meus pais, eles sempre foram os meus portos seguros, né? E ali eu me encontrava nos meus pais quando acontecia alguma coisa, e não tendo os meus pais por perto, que a família é a base de tudo, eu me vi sem chão. E nesse momento, nos meus momentos de reflexão bíblica, eu sempre fui muito apegada à Bíblia, sempre gostei muito de estudar a Bíblia. E nas minhas reflexões, né, no meu momento de oração, meu momento a sós com Deus, eu comecei a ter alguns insights, algumas revelações bíblicas em cima daquele texto que eu estava lendo. E aí eu fui escrevendo. E o texto foi se estendendo, e dia após dia eu ia para uma passagem na Bíblia, e através daquela passagem eu aprendi uma lição, e naquela lição eu tinha alguns insights e começava a escrever. E eu falei, bom, isso deve se tornar uma ministração, uma pregação, uma palestra, alguma coisa assim. E eu ouvi uma voz nitidamente falar ao meu ouvido, será um livro. Um livro? O
Sim. Aí eu achei até que fosse coisa da minha própria consciência, né? Porque já tô ficando maluca já no meio desse processo todo. E eu não levei muito a sério, só que dia após dia, à medida que eu ia estudando a Bíblia, recebendo aquela força divina, porque eu costumo falar que a oração ela tem poder, inclusive eu falo sobre isso no livro também, o poder da fé, o poder da oração. E enquanto eu orava, eu sentia ali um fortalecimento, eu sentia o consolo do Espírito Santo. E eu, por ser cristã, eu sempre defendo a ideia de que a gente nunca está só. O Senhor está sempre com a gente, independente do momento que a gente estiver passando. Pode ser o pior momento que você talvez olhe para um lado e para o outro e não veja solução. Deus, Ele se faz presente. Um dos nomes dele é Emanuel, Deus presente. E eu ressalto muito isso. E como o livro fala sobre ressignificação, eu tiro como maior exemplo de ressignificação o Senhor Jesus. Jesus, para mim, é o maior exemplo. Porque como pode, gente, eu chego a me arrepiar quando eu falo isso. Ele na cruz, numa cruz cruel, sofrendo uma dor que não era para ele sofrer, porque ele era perfeito, ele não tinha pecado algum. Mas ele sofreu por mim, por nós, levou sobre nós, como diz em Isaías 53 fala, que ele levou sobre si as nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas nós fomos sarados. Ele carregando ali todas as nossas dores, a pior das dores ele foi capaz de sofrer por amor. E enquanto ele estava na cruz, ele ao mesmo tempo via os soldados romanos escarnecendo dele, zombando dele. Se você é Deus, desce da cruz. Você salvou todo mundo e não pode salvar a si mesmo, debochando dele. E ele, ao invés de revidar, ao invés de condenar, ele perdoou e falou: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Jesus ressignificou a dor dele na cruz, no pior momento dele. Então, a todo momento também eu pegava isso como exemplo para vencer a minha dor e falar: eu vou superar, eu vou vencer. Porque Jesus venceu por mim essa dor. Então, eu também posso vencer. Nele eu posso todas as coisas. Assim, é emocionante, né? Ouvir de Jesus, falar de Jesus é muito bom. Sim. Mas eu tenho a convicção de que ouvir é melhor ainda. Sim. Né? Porque quando se fala de Jesus é algo que acalenta a alma, é algo que é aquele aconchego, né? O bálsamo. O próprio Jesus é o bálsamo. E assim, é emocionante demais ouvir isso, porque de fato Jesus levou sobre si todas as nossas transgressões, todas as nossas enfermidades. Sim. Pelas dores dele nós fomos Sarados. né? Então, assim, é algo que realmente impacta, É. mexe na alma. Demais. Porque muitas das vezes na nossa caminhada cristã a gente se esquece do sacrifício de Jesus na cruz. Exatamente. E uma das propostas do livro, Rafa, é ressaltar isso, né? Eu falo sobre ressignificação de uma forma assim, muito sutil e com muito cuidado, porque cada um conhece a dor que tem, que carrega. Né? Eu não posso chegar e falar de uma forma simples que a pessoa precisa ressignificar. Na realidade, o que significa ressignificar? É dar um novo sentido a algo ruim que acontece na nossa vida. Você está diante de um casamento que não tem solução e você só ouve vozes dizendo, olhar para as circunstâncias e as circunstâncias dizendo não tem mais jeito. Mas aí você olha para Deus, você olha para si mesmo, vê a força que tem dentro de você para mudar aquela situação. Aí você fala, não, vai dar certo sim, vai dar certo porque Deus restaurou o casamento dela, né? Deus restaurou o meu casamento, né? Eu não contei o desfecho, mas eu fiquei separada do meu esposo 8 meses. E depois de um tempo, no de repente de Deus aconteceu, tanto que assim, a gente não planejou voltar, reatar o relacionamento, simplesmente aconteceu. E a fé, ela gera isso. Então, a partir do momento que a gente passa a entender que naquela situação que parece que não tem mais jeito, você entender que sim, que há solução, há uma forma de se resolver. E a ressignificação é isso, é você pegar algo ruim e transformar de bom. Só que aí eu tenho que ter muito cuidado, Rafa, porque como é que eu vou chegar para uma mãe que perdeu um filho de uma forma trágica, que aquela dor tem um propósito? Como eu vou chegar para uma mulher que não podia gerar filhos e depois de tanto tempo gerou e perdeu? Sua dor tem um propósito, fulano? Não, eu não posso chegar assim.
Mas no livro eu tenho exemplos de pessoas que aceitaram participar do projeto, pessoas mesmo que viveram experiências e através da fé, da ressignificação, elas não só superaram aquele momento difícil, mas descobriram, elas se redescobriram, elas se reinventaram e não somente isso, Deus fez muito mais além. E elas se tornaram uma versão de pessoa. Eu posso dizer isso porque esse livro é como se fosse uma autobiografia minha, porque eu também conto um pouco de histórias minhas aqui. A questão a reconciliação do meu casamento, eu falo um pouco sobre o período que eu passei em depressão, eu não sei se eu cheguei a contar aqui ainda, tá? E isso, gente, se engana que quem quer tirar a própria vida é porque não quer mais viver. Não! Não é porque a pessoa quer morrer, não, ela quer viver. Só que a frustração e a dor dela de não viver o que ela sempre sonhou é tão grande que ela, ao invés de acabar com a vida, ela fala, não, ela quer mesmo acabar com a dor. Ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com aquela dor. E quando a gente vive isso é muito real. E eu confesso, eu lembro que eu liguei pro meu esposo na época e eu falei, amor, não faz isso. No início ele não levou muito a sério, achou que fosse bobeira, né? E assim, a gente cai no erro de achar que isso é bobeira. Na toa tem um Setembro Amarelo para provar que realmente isso não é bobeira, isso não é besteira, não é frescura como muitos dizem, realmente é algo que é muito sério. Você vê, eu coloquei isso no meu livro também. O Brasil, de todos os países do mundo, é o 8º. Se eu não me engano, são 195 países que o mundo tem. 195. O Brasil ser o 8º. Quando aconteceu comigo, eu percebi o quanto isso é real. E eu liguei pra ele e falei, amor, ele tá até aqui, ele tá assistindo, né, essa gravação. E é difícil falar, né, porque é como se fosse um filme passando na cabeça. Mas eu lembro que eu liguei pra ele e falei, não, amor, eu tô falando sério. Eu já tava separando os meus documentos. Porque assim, eu falei, não, então ele vai ter direito, eu tenho um fundo de garantia lá, ele como meu esposo, legal, a gente estava separado, mas ainda casado no papel. Falei, vou deixar isso aqui para ele, as coisas também eu vou falar para ele já se organizar, e quando já tiver consumado o fato, ele vir aqui se responsabilizar por tudo, para não pegar ninguém de surpresa. Tava escrevendo cartas pro meu sobrinho, que eu tenho um sobrinho meu que é autista, que é um filho que eu não tive, o Wanderson, e eu comecei a escrever cartas para as pessoas que eu amava. E aí eu já estava na rua já. O Bruno não sabe detalhes, mas eu já estava na rua e já estava pensando, ou eu vou pro metrô, porque eu quero que seja instantâneo. Gente, é impressionante como isso é muito real. E eu falei, não, amor, tô te ligando para falar que eu vou fazer isso mesmo, eu vou fazer. E aí eu ouvi uma voz, não faça isso. Uma voz muito suave, não faça isso. Você não é o seu fracasso, isso é só uma fase. Você acha que você é o fracasso que você está vivendo, não. O fracasso é só uma fase. Você é preciosa, você é amada, você é linda, você é inteligente. E eu tenho uma obra na sua vida, eu tenho um plano. Isso é só uma fase, o tempo inteiro. Ficou umas 2 horas assim, aquela voz na minha cabeça. E ali eu fui caindo em si, fui botando a minha cabeça em ordem. Aí fui para casa, guardei os documentos, já tinha separado para que ele já pudesse fazer tudo. E dali surgiu um dos capítulos do livro que eu falo, que o Brasil é o 8º do mundo. E não só isso, pessoas que cometem autolesão, né, que se cortam. É algo assim assustador. Então, assim, eu faço até um apelo mesmo, porque tem pessoas que às vezes dão sinais de que ela tá para fazer isso, só que às vezes, assim, envolvida na correria do dia a dia, na rotina intensa, a gente não consegue parar e olhar nos olhos e ter aquela sensibilidade de perceber que a pessoa está nessa situação. E talvez você que está me vendo, está me assistindo, talvez tenha pessoas na sua família que esteja isolado, calado, e talvez você pense que é normal, talvez não seja, talvez ele esteja ouvindo essas vozes que eu ouvi, que a vida dele não vale nada, que ele é um fracasso, que nada para ele vai dar certo, porque a gente ouve vozes, assim, da mesma forma como eu ouvi vozes,
positivas, a gente ouve também vozes negativas na nossa mente, falando que a gente não é nada, que a gente nunca vai ser ninguém, e a gente acaba acreditando naquilo, se rotulando naquilo que não presta, e acaba através disso tirando a própria vida. Talvez tenha pessoas na sua família assim. Dê mais atenção a essa pessoa, liga para ela, manda uma mensagem, diz que ama, porque isso faz uma diferença enorme. Eu lembro que quando meu esposo estava falando comigo, né, nesse momento que eu estava pensando em tirar a vida e tudo mais, ele falou palavras de afirmação, e olha que a gente estava separado. E ele falou, não, amor, tudo isso vai passar, a gente vai viver excelentes momentos na nossa vida, e isso vai passar. E ele começou a falar palavras boas, positivas, isso ajuda muito. A família, os amigos, né? Porque às vezes as pessoas, elas vão se afundando aos pouquinhos, e pasme você, eu descobri situações que, tipo, estavam numa festa dançando, sorrindo, né? Bonito, maquiado, e a pessoa chegou em casa e tirou a própria vida, né? Robin Williams, que era um ator, né? E um ator fenomenal, já fez vários filmes, né? Pat Adams, né? Né, amor? Pat Adams, ele fez outros filmes também. E era um ator considerado um dos melhores, né? No sentido que ele gostava de comédia, ele ria, ele proporcionava alegria para as pessoas. Mas numa entrevista ele falou, eu nunca fui feliz. Não, minto eu. Ele, na realidade, quando né, a morte dele foi dessa forma. E antes dele ele escreveu uma carta para a família dizendo, adeus família, eu nunca fui feliz. Como pode um homem que a vida inteira transmitiu alegria e não ser feliz? Como uma história do palhaço típico, que faz todo mundo sorrir, faz todo mundo se alegrar e ele mesmo é triste? Na sociedade tem muitas pessoas assim. Pessoas que estão feridas, até mesmo dentro das igrejas. Eu abordo sobre isso também, faço um apelo. Muitas pessoas estão até mesmo dentro da igreja, frustradas. Eu falo sobre como lidar com as frustrações dentro da igreja. Eu falo como lidar com as frustrações no dia a dia, porque na realidade o ser humano ele não foi preparado para sentir dor, né? Por que a dor na realidade... Porque é tão difícil você encarar a dor, você lidar com a dor como se fosse algo natural. Porque o ser humano não foi criado para sentir dor. Lá no Jardim do Éden, Deus criou o homem e a mulher. E não foi um processo que gerou dor, sofrimento. Ele não pegou Adão e cortou com um bisturi, pegou a costela, tirou a costela, suturou, Adão ficou ali se recuperando, sentindo dores. Não. Adão caiu num profundo sono e da costela dele veio Eva. Então, foi um processo que não foi gerado em meio à dor. A dor veio por conta do pecado. Uma semente maligna do pecado, mediante a uma atitude de desobediência de Adão e Eva, que provaram daquilo que não era para provar, que acessaram aquilo que não era para acessar, que apesar de terem tudo que eles podiam desejar na vida, tudo do bom e do melhor, eles viviam no paraíso, eles tinham acesso a Deus todos os dias na virada do dia. E assim, eles não valorizaram, eles preferiram trocar um momento de prazer por conta daquele fruto, que a Bíblia não diz o que era, mas era uma árvore do conhecimento do bem e do mal, e por conta daquele momento ali de prazer, eles abriram mão de tudo aquilo que eles tinham de bom e acabaram perdendo também o que eles tinham, né? E ali Deus sentenciou, né, Adão e Eva, que uma das sentenças, né, por eles terem pecado, é que a mulher daria luz com dores, e do suor do homem ele viveria, e ele veio do pó e ao pó voltará, por conta de uma semente chamada pecado que foi plantada ali. E isso vai passando de geração em geração. E hoje em dia a gente lida com a dor. Claro que assim, muitas coisas acontecem também por consequência dos nossos erros, sim, não vou entrar nem nesse mérito, mas a questão toda é a gente entender, esse livro ele é para ativar a capacidade da gente de entender que a dor ela sempre esteve presente na nossa vida, ela sempre esteve presente, desde o nascimento, quando a criança toma ali as vacinas, quando ela toma um tapinha no bumbum quando nasce, quando ela cai e chora pedindo ajuda da mãe.
né? Quando tem uma frustração na adolescência, um amor não correspondido, e por aí vai. Então, só que o ser humano, ele tem essa dificuldade natural de lidar com a dor, porque a dor não fazia parte do plano inicial de Deus, do propósito de Deus. Mas aí Deus, ele teve um plano acima de todos os outros planos. Desde a fundação do mundo, ele já havia projetado um plano de salvação para a humanidade. E eu ressalto isso no livro também. Deixo Jesus como o maior exemplo de ressignificação e dor. Ele sofreu a pior das dores, para que nós também pudéssemos superar. Ou seja, na cruz ele falou, olha, se eu superei, você pode superar também. E testemunhos de pessoas também que passaram por situações difíceis e conseguiram superar, e não só superar, mas usar a dor para poder entender que havia um propósito maior através dela e se reinventar em meio à dor. Ô, Joelma, como foi para você resignificar? Quando você começou a sua resignificação e como foi para você? Através da voz do Espírito Santo, quando eu ia... Quando eu achava que era o fim mesmo, que eu falei, a solução é... Através daquelas vozes, eu recebi força. Porque há momentos na vida que amigos fazem a diferença. Talvez dinheiro, né? Porque tem gente que fala, dinheiro não traz felicidade, mas ele ajuda muito. Família, uma vida bem-sucedida ajuda também. Mas o pior de tudo é quando você olha para um lado e para o outro e você não vê ninguém. Não vê amigos, não vê família. E aí você se sente totalmente sozinho. Mas aquela voz estava todo momento ali falando, você vai vencer, você vai superar, eu tenho uma obra na sua vida. E à medida que eu fui dando vazão àquela voz, que eu fui não só ouvindo, mas me permitindo ser alcançada por aquele poder, porque eu sabia que era Deus falando comigo. Eu falei, bom, então se Deus tem uma obra na minha vida, se a minha vida não acabou aqui, então eu sei que algo vai acontecer, algo ele vai fazer na minha vida. Então aquilo ativou uma fé em mim, de, ainda que eu não visse com meus próprios olhos uma solução, eu tenho ouvido a voz de Deus e lutei contra tudo aquilo, né? Contra a depressão, contra o desemprego, contra a solidão, a saudade que eu sentia dos meus pais, gerava uma dor. Hoje essa saudade não gera dor, é só apenas lembranças boas que eu tenho deles, né? Eu aproveito a saudade para lembrar dos momentos bons que eu tive. Eu não fico pensando, poxa, eu perdi meus pais tão cedo. Não, eu aprendi a entender que eu não perdi eles cedo. Chegou a hora e o Senhor aprove a Deus preparar e levar. Mas eu acredito que eu preciso ser grata. Eu falo muito de gratidão também. Eu preciso ser grata pelo tempo que eu fiquei com eles. Não pelo fato deles terem ido muito cedo, mas pelo tempo, por tudo que eu pude aprender com a minha mãe. Tem qualidades minhas hoje que eu herdei da minha mãe. Eu falei, nossa, então que privilégio saber que tudo isso eu carrego de bom por causa dela. Que privilégio saber que eu carrego coisas de bom por causa do meu pai, de bons momentos que nós tivemos juntos. E é isso que eu deixo prevalecer. E dia após dia, a cada situação que vinha, a depressão, ela tranca a gente num quarto escuro e a gente não quer ver ninguém, não quer sair de casa, não tem perspectiva de vida, o mundo acabou. Tinha dias que eu não conseguia nem sair da cama, né? E eu ouvia aquela voz, levanta daí que eu tenho um propósito, continue escrevendo o que você começou a escrever. Eu ouvia nitidamente. E dia após dia eu comecei a exercitar isso e aí foi surgindo o livro, né? Cada situação que eu superava era um capítulo que eu escrevia. E tem um capítulo do livro que inclusive eu quero até aproveitar e te dar um presentinho meu pra você, tá bom? Essa é a parte que eu mais gosto de ganhar presente, ainda mais livro que eu amo ler. Muito você faça uma boa leitura e que seja bênção na sua vida, tá? E um dos capítulos, só um instantinho, gente. Um dos capítulos que eu mais amei, na realidade, assim, esse livro me abençoou até hoje. Tem dias que eu pego ele pra ler. E aí, porque assim, na realidade, eu comecei a escrever esse livro há 2 anos atrás. E tem coisas assim que eu precisei relembrar, até para poder falar aqui também. São muitas experiências. E eu me peguei num trecho do livro
que era justamente o que eu precisava ouvir para superar aquilo que eu estava vivendo no momento. Então eu espero que também seja assim com você e que seja também com cada um que está me assistindo, que esse livro possa muito abençoar a sua vida como tem abençoado a minha também. E tem um capítulo chamado Os 10 Propósitos da Dor, que, como eu falei desde o início, a dor ela tem um propósito, basta a gente saber como lidar com ela, né? Se a gente lida de uma forma positiva, a gente vai conseguir extrair no meio dessa dor algo de bom. A gente vai conseguir se tornar uma versão muito melhor de nós mesmos e que a gente jamais se tornaria se não tivesse passado por aquela dor. Então, realmente, foi necessário passar. A pessoa acaba tendo essa conclusão de que realmente foi necessário passar. E os 10 propósitos da dor, eu defendo muito isso. Eu conto ali reflexões bíblicas, histórias, né, de pessoas famosas até, que se reinventaram no meio da superação. Não simplesmente superou, elas se reinventaram e se tornaram algo que elas nunca seriam se não tivesse passado por aquele momento de sofrimento e de dor, né? Eu conto um pouco da história da ostra. Você sabe como as pérolas foram formadas? Pérolas. Então, contando rapidinho aqui a história, né, para resumir, as pérolas elas são frutos da dor. E a pérola, para ser formada, a ostra ela precisa ser ferida. A ostra está lá, de repente entra um grão de areia, algum parasita, algo de ruim dentro daquela ostra que vai gerar um machucado nela, uma ferida. E tem uma substância nessa mesma ostra que se chama nácar, né? E o nácar, ele na verdade é uma substância que ele ressignifica essa dor. Ele vai envolvendo esse grão de areia, aquele objeto que entrou para ferir, ele vai envolvendo ao ponto daquilo se tornar uma pérola. Então, na realidade, uma ostra que não foi ferida não produz pérolas. Então, foi o que também deu origem ao nome do livro, né? E eu entendo com isso, Rafa, que a ferida que nós carregamos, ainda que ela tenha gerado muita dor e sofrimento, ainda que ela tenha gerado bloqueios, porque as feridas geram bloqueios também. Eu estou, inclusive, escrevendo um novo livro falando um pouco mais sobre isso, sobre as feridas. Porque eu creio que quem atravessa a dor, ainda que supere e ressignifique, a ferida fica, né? E é bom a gente falar sobre isso também. E eu falo um pouco sobre cura no livro. Mas a questão é que, a partir do momento que você ressignifica a dor, você se torna muito melhor da pessoa que você era antes. A pérola era um parasita, era um grão de areia. Se a ostra não se ressignificasse nesse processo, nunca existiria uma pérola. Se a gente não souber lidar com as dificuldades, os problemas da vida, a gente nunca vai vencer, a gente nunca vai superar. E a gente nunca vai ser o que a gente precisa ser para tomar posse daquilo que a gente almeja. Eu costumo falar muito sobre isso, porque o talento leva você à conquista, mas a maturidade leva você a manter aquilo que você conquistou. Muitas pessoas conquistam pelo talento, conquistam pelo dom que tem, pela habilidade, né? Pela forma de ser. Mas muitas pessoas, a gente vê histórias aí de pessoas, né, não me lembro aqui agora, mas pessoas que começaram muito bem e terminaram mal, porque não souberam, não tiveram maturidade emocional para lidar com aquilo. Eu também falo que um dos propósitos da dor é gerar maturidade. É por isso que a gente vê tantas pessoas imaturas, né? Nas empresas que eu atravessei, por ser da área de recursos humanos, por ser uma pessoa que tinha o papel de avaliar, de acompanhar, né? E intervir nas situações de conflito, eu observava muito isso. Que cada situação de conflito que eu intermediava eram excelentes profissionais, uma técnica altíssima, mas eram imaturos, muito imaturos emocionalmente. E ali vinham as confusões, ali vinham as falhas na comunicação, as falhas no trabalho, não porque a empresa era ruim, não porque as pessoas não sabiam trabalhar, não, era imaturidade. E uma das propostas do livro é a gente entender que um dos propósitos da dor é nos amadurecer para a gente conseguir não só conquistar, mas manter aquilo que se conquistou. Excelente, Joel. Excelente reflexão. São palavras que são verdade mesmo, sabe? E diz pra mim não, o povo que está nos assistindo, porque eu já tenho o meu, mas diz pro povo aonde o pessoal pode estar adquirindo, se já está disponível em livrarias, lojas,
se tem alguma plataforma que vende um livro online, digital, em forma de e-book. Como é que as pessoas fazem para estar adquirindo seu livro? Então, o livro no momento é só físico, claro que é um projeto de lançar um e-book futuramente, mas no momento ele só existe fisicamente, tá bom? E o lançamento está previsto para setembro, vai ser aqui na minha igreja, na São Santa. E as vendas já começaram a acontecer, inclusive no meu Instagram, joelma.rocha27. A partir de semana que vem estaremos divulgando todo o material referente ao livro, né? Esse material está com a editora ainda, né? Estão me dando esse suporte na questão de formular arte, né? E tudo mais. E a partir de segunda-feira que vem agora, se não me engano, qual é o dia, amor? Dia 20... Segunda-feira agora, próxima. Eu vou estar lançando no meu Instagram, dia 23 de junho, marca aí na sua agenda. Vou estar lançando no meu Instagram, joelma.rocha27, o material sobre o livro, tá bom? E aonde você pode, a forma como você pode adquirir esse livro também. Eu tenho a certeza que vai edificar a sua vida, que vai ser um pontapé inicial para você viver o extraordinário, viver tudo aquilo que o Senhor planejou para a sua vida, porque não esqueça, a sua dor, ela tem um propósito. Tem algum telefone de contato? Tenho 219-9392-2294, telefone e WhatsApp. Esse foi o Vem Pra Cá Brasil de hoje.